depois da morte e da ressurreição dos mortos, e depois o capítulo 33 do juízo final. Se você tiver com o aplicativo, muito possivelmente você vai ver uma sequência, vai até o 35, né? Vai falar sobre do Espírito Santo e do amor de Deus e das missões. Esses dois últimos capítulos aqui que foram adicionados posteriormente já nos Estados Unidos. A Confissão de Fé de Westminster ela vai até o 33, né? Esses dois que foram adicionados foi por conta de alguns teólogos reformados pensarem que a Confissão de Fé de Westminster ela não tratou o suficiente sobre esses dois últimos tópicos, né, sobre o Espírito Santo e o amor de Deus e das missões. Eu penso que muito pelo contrário, ela foi tratada de maneira bem exaustiva, né, e bem dividida e bem distribuída ao longo dos capítulos. Então nós temos como símbolo de fé, como confissão de fé, do Westminster até o capítulo 33. E aí você não vai esquecer o número 33, né, um número bem simbólico. E nós iniciaremos, antes eu gostaria de dizer que esses dois capítulos eles possuem apenas 6 artigos. E são artigos, muitos vão sintetizar algumas questões que vão além da vida, né, obviamente após a nossa morte. Eles, por terem somente 6 artigos, não vai exaurir o assunto é muito abrangente, então não é uma aula de escatologia, né? Não é uma aula sobre as coisas do fim, mas, embora não tenha essa característica, é importante a gente prestar atenção que os deputados ali da Assembleia de Westminster, eles não se preocuparam em ficar levantando questões ou até mesmo ficar propondo questões que não estão descritas de maneira exaustiva nas Escrituras, né? Então, nós vemos hoje muitas tendências escatológicas que elas trabalham a partir das Escrituras, mas elas ficam imaginando o que acontecerá, né? E as Escrituras elas se calam em alguns determinados aspectos. Então, essa especulação, ela deve ser vista como algo pecaminoso, ela deve ser vista como algo negativo, porque você está querendo incutir no texto bíblico algo que ele não está dizendo. E nós temos hoje muitas tendências escatológicas que fazem isso, né? É importante também observar que esses 2 capítulos e esses 6 artigos vão tratar de coisas que já estão habituadas em nossa mente, né, coisas relacionadas após a morte. O que acontece com o meu corpo após a morte? Eu enviei um vídeo para vocês do Dr. Heber Carlos de Campos tratando sobre essa questão, né? Por sinal, muito interessante a explanação dele. Outra coisa, esses 6 artigos vão tratar coisas que você talvez já até saiba, né? Mas outras coisas que não. Outra coisa também que é importante ressaltar é a função apologética que tem desses seis artigos. Eles vão ir contrário a algumas doutrinas do meio evangélico mesmo, que ensinam, por exemplo, sobre o sono da alma, né? Sobre a reencarnação. Essas coisas estão, como eu sempre falo, nas notas de rodapé na Confissão de Fé de Westminster, ali vão ter todas as referências bíblicas. E por já estarem as referências bíblicas na confissão, a gente não fica lendo os textos bíblicos, né? Mas você pode fazer isso com mais calma assim que a aula acabar. Então nós vamos, como eu disse, trabalhar somente esses 2 últimos capítulos. Parabéns para você que chegou até aqui. Eu sei que ele não explora de maneira exaustiva, mas ele nos dá uma boa base acerca do que nós entendemos como teologia reformada, né, através de uma perspectiva presbiteriana. Bom, vamos lá então. Capítulo 32. Do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Nós sabemos que após a nossa morte, o nosso corpo volta ao pó. É até uma citação do próprio Senhor, ao declarar o castigo do homem, né? Do pó veio, do pó voltará. Somente quando o mal invadiu este mundo, ou seja, quando o pecado original entrou, é que Deus explicou as totais ramificações do pecado e da morte aos primeiros pecadores. E Deus falando para Adão, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, essa aqui é uma declaração sobre a nossa matéria, é aquilo que nós nos tornaremos após nosso corpo esfriar sobre a terra. Nós voltaremos ao pó, né? Em nosso fim, voltamos para o nosso começo. Olha que interessante, nós viemos do pó e nós retornaremos do pó. Deus, ao formar o homem, ele fez a partir do pó, através do barro, né? Então, é essa a ideia, nós retornaremos daquilo que nós viemos.
Isso aqui tem que trazer uma condição de humildade para nós, né? Se nós sabemos que ainda somos pó, viemos do pó e nos tornaremos pó novamente, isso aqui tem que mexer com o nosso senso de satisfação em Deus e também, ao mesmo tempo, de autorreconhecimento, que não somos grandes coisas, né? Nós não podemos nos arrogar de tamanha, por mais títulos, por mais a questão financeira, a posição social, por mais conhecimento que nós tenhamos, nós retornaremos a pó. Nós somos pó, né? Tiago fala que nós somos neblina, né? Nós somos sopro. Nós não temos uma fundamentação imortal. Só que nós vamos seguir. Isso aqui nós estamos falando da matéria, né? Mas tem também uma subsistência imortal, né? Estamos falando do pó. A matéria se torna pó. Agora nós temos também algo que é imortal. O que é imortal? Embora o corpo humano se desintegre por um tempo, a alma humana não. Um aspecto totalmente consciente de cada um de nós nunca morre. De fato, nem mesmo dorme. Nós somos almas corporificadas e no declínio da vida, a nossa subsistência imortal retorna para Deus. Quando nós morremos, o que acontece, irmãos? Eu peguei essa folha de sulfite aqui para te explicar mais ou menos o que nós somos. Eu gostaria de apenas exemplificar. Há uma ideia, eu vou primeiro fazer a primeira ilustração. Há uma ideia grego-platônica, que ela vai dizer o seguinte: nós somos corpo e nós temos alma, certo? Então, nós somos corpo e dentro de nós há uma alma, né? E isso é um pensamento que não condiz com as Escrituras. Isso aqui é um pensamento platônico. Platão que tinha esses ideais de mundo das ideias, né? E o mundo tangível, o mundo aqui. Isso de forma alguma se aplica nas Escrituras. O que nós somos, então? Nós somos isso aqui, ó. Uma totalidade. Aqui há corpo, aqui há espírito, aqui há alma, aqui há vontade. É isso aqui que eu sou. Quando eu morro, o que acontece comigo, ó? Está acontecendo aqui, ó. Houve divisão? Não. Quando você olha para um corpo de uma pessoa que acabou de morrer, há algumas pessoas que dizem, o fulano não está mais entre nós. Não, ele está ali ainda. Ali o corpo dele está ali ainda, né? O que aconteceu então? A alma dele foi para Deus. O corpo ficou, mas ele está aqui ainda. E no dia da ressurreição, o que vai acontecer? Essa alma que foi para Deus vai se encontrar com esse resto, esse pó, e ele vai se tornar novamente um só. Porque a eternidade foi feita para a unidade, para a integridade do homem. E aí nós teremos um corpo glorificado que nem o do Senhor Jesus. Um corpo transformado, um corpo glorificado. Não mais com as fraquezas, as debilidades que nós temos aqui. Então, novamente, quando eu peguei 2 papéis, é porque eu sabia que eu ia rasgar um. Eu sou uma unidade. Deus, ele não separa-nos. Assim, ó, esse aqui, ó, isso aqui é alma, isso aqui é corpo. Não. Quando eu morro, é rasgado no meio a minha unidade. Tanto o que ficou quanto o que subiu. Eu estou com Deus no céu, mas aqui eu fiquei também. O pó voltou, sou eu. Mas no dia do Senhor Jesus, ele nos trará em unidade e seremos um corpo glorificado. E aí sim nós vamos para a Nova Jerusalém, para o novo céu, nova terra. Nós vamos continuar aqui. Então, só fazer essa ideia aqui, não é ideia de dualismo grego. A gente não é um corpo com uma alma, nós somos uma alma corporificada. É isso que nós somos. Vou ler novamente. Embora o corpo humano se desintegre por um tempo, a alma não. A alma, ela vai com Deus e nosso corpo vira pó, se desintegra. E aí você pergunta, como é que Deus vai fazer para trazer esse corpo aqui que virou poeira? Como é que acontecerá a glorificação? Ora, meus irmãos, o nosso Deus é soberano, ele vai encontrar uma partícula, embora ainda não haja mais DNA, ele que faz todas as coisas do nada, e ele nos trará novamente e nosso corpo será glorificado. Um aspecto totalmente consciente de cada um de nós nunca morre. Qual é esse aspecto consciente totalmente? É a alma, é a nossa sede de vontade. Quando nós estamos com Deus, aí eu gostaria de aqui refutar a ideia de sono da alma, né? Há aquela ideia de que, por exemplo, você morreu e você entra num estado de sono. Você dorme até o dia da ressurreição, você está em sono profundo, né? Há alguns trechos das Escrituras, por exemplo, quando Jesus ele expirou e dormiu, né? Há outros textos que falam, ao invés de dizer que a pessoa morreu, ela está dizendo que ela dormiu, né? Isso aqui é um eufemismo. Nós, quando encontramos uma pessoa e queremos informar que um ente
faleceu, nós não dizemos, fulano morreu. Geralmente nós falamos, ele foi para o Senhor, descansou, né? Ele não está mais entre nós. Ou então você pode dizer, ele bateu as botas. É um eufemismo para dizer que morreu. Dormiu é a mesma coisa. Então não há um sono da alma. Quando você dorme, as Escrituras, e aí nós temos que relembrar alguns tópicos. Primeiramente, pode lembrar do ladrão da cruz, né? Jesus, quando diz, se vira a ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, né? É num piscar de olhos. Eu morri aqui, eu abri os olhos e estou diante de Deus. É assim que funciona, né? Você não entra num estado de morte. E nem há reencarnação. Veja só, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Se você lê o Livro dos Espíritos, eu li esse ano ainda, você vai ver lá que, por exemplo, há uma associação de que o João Batista é Elias. João Batista é Elias. É isso que o Allan Kardec coloca ali com a interpretação ruim dele, das Escrituras. Curioso notar que o próprio Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, ele está diante de Moisés e Elias. Não houve mudança. Não houve mudança. Então, essa ideia de reencarnação e de sono da alma, eles caem por terra quando a gente faz um examínio simples das Escrituras. A gente consegue já colocar por terra essas doutrinas que não se sustentam. Então, nós somos almas corporificadas no declínio da vida e a nossa subsistência imortal retorna para Deus. E aqui nós somos colocados diante de Deus. Tanto os ímpios quanto os justos, quanto os crentes quanto os descrentes, todos vão estar diante de Deus, né? Como eu mandei no vídeo para você, você vê que há uma distinção quando todos se apresentam diante de Deus. Aqueles que são justos, eles já desfrutam de um gozo da presença, da comunhão eterna com Deus. Agora, aqueles que morrem sem crer no Senhor, eles se apresentam diante de Deus, mas aqui há um aspecto a ser considerado. Não para a presença de amor e de graça de Deus, mas para a presença de ira de Deus. Ira de Deus. E, meus irmãos, há muitas pessoas que pensam que o sofrimento aqui é muito grande e até mesmo alguns ímpios tiram a vida, pensando que darão um fim a esse sofrimento terreno, né? Mas o sofrimento daquele que padece sem Cristo Jesus é muito pior, é muito pior. Imagine você passar um dia só na eternidade, no inferno, nem se compara a passar uma vida inteira aqui sofrendo. É muito sofrimento. E aqui, nós lendo as Escrituras, nós vemos que no inferno o verme devora e não acaba. Há sofrimento, há choro, ranger de dentes. O inferno é o lugar onde que as pessoas dizem, Deus não está. Ora, lógico que Deus está. O Senhor, Deus, é o Senhor do inferno. Não é o Satanás que é o Senhor do inferno. É o próprio Deus. Ele não se exime disso. Ele está lá, mas a presença dele é de ira, é de castigo para aqueles que, desobedientes, não deram crédito à palavra dele. Então, essa dissociação deve ser feita, né? O inferno, ele existe, ele é real, e um dia nele, as pessoas preferirão ter sofrido mais aqui. Porque um dia dele é muito sofrimento. Você lembra Jesus falando sobre o rico e o Lázaro? Que sofrimento o rico estava tendo naquele momento. E aí ele pede, fale para Lázaro lançar um pouco de água para que o meu sofrimento venha a ter um pouco cesse somente um pouco. Né? Uma gota d'água num lugar onde que realmente existe e é onde que você está debaixo da ira de Deus. A ira que foi derramada sobre Jesus era para nós. Agora imagine o inferno. Quão tenso que é, quão triste que é, quão terrível que é. Esperando por redenção. Ora, agora nós vamos falar dos justos, né? Uma vez justificados, temos sido aperfeiçoados em santidade. Uma vez que você deu crédito à mensagem, o Espírito passa a habitar em você, há regeneração no seu coração e você passa a entrar no estado de santificação, mas obviamente não porque através do que você faz, mas através daquilo que o Espírito faz em nós. A partir do momento em que tornamos cristãos, nós somos arrolados nos céus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, o nosso privilégio é sermos admitidos onde Cristo está, e Ele está no mais alto lugar, no mais alto e sublime lugar. Habitar com o Senhor é contemplar a face de Deus e se expor à sua luz e glória. Meus irmãos, esse aqui é o nosso privilégio,
Saber que nós, uma vez que nós somos justificados, declarados justos, não por conta dos nossos méritos, mas por conta dos méritos de Jesus, nós temos sido trabalhados para alcançar um nível de santificação, e haverá um momento que, ainda que você você está chegando ao fim da vida e você percebe, poxa, tem tanta coisa para me mudar, tem tanta coisa para me ser aperfeiçoado em santidade, e assim que você fecha os olhos, seu corpo é transformado, né? Obviamente não um corpo glorificado, mas seu estado de santidade é mudado completamente, não há mais pecado em você, não há pecado no céu, e aqui nosso estado de santidade é elevado ao máximo, porque quem começou a boa obra é Ele que completa, não somos nós. Imagine você se o Senhor tivesse começado uma boa obra em nós, e nós tivéssemos que terminá-la. Que terrível seria, a gente não ia conseguir, a gente não tem poder para isso. É o próprio Senhor que começa, é o próprio Senhor que termina. É o próprio Senhor que nos coloca na embarcação que está indo para Nova Jerusalém. Imagine se nós dependêssemos dos nossos esforços, remando o nosso barquinho contra a maré que tenta nos derrubar. Mas nós temos um comandante que tem nos levado para essa terra, e nós iremos juntos, se Deus quiser. Reservados para o juízo, se nós falamos daqueles que encontraram satisfação, graça, perdão em Deus, nós vemos agora aqueles que são reservados para o juízo. Se há aqueles que estão esperando por a redenção plena, nós temos também aqueles que estão simplesmente aguardando o juízo. As almas dos impenitentes, ou seja, aqueles que não se arrependem, aqueles que têm um coração duro, eles não vão se arrepender. A alma dos impenitentes tem como destino o inferno, esperando a declaração final do juízo. É apenas isso. Quando eles morrem, eles vão para a presença de Deus e a alma deles fica aguardando o julgamento final, o terrível dia do Senhor, como diz os profetas. Eles estão aguardando esse momento. O lugar onde elas são mantidas é descrito na palavra nos termos mais sombrios. Os impenitentes são como os anjos rebeldes que Judas menciona, guardados sob as trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Quando nós vemos a menção que Judas faz aos anjos, nós estamos falando dos anjos caídos, né? Estamos falando daqueles que se rebelaram contra Deus. E essas pessoas que são impenitentes, esses que são reprovados, esses também terão o mesmo destino que os anjos caídos, ou os demônios. Você perceba que eu não estou colocando nenhum tipo de imagem, até para você não ficar imaginando como que deve ser uma alma, né? Algumas pessoas têm uma ideia de uma alma. A alma é o Gasparzinho, né? A alma é uma fumacinha. Poxa, a alma é intangível, né? Não tem como você saber como que é, né? Por isso eu estou colocando essas imagens ao lado aqui, para você não pensar algo diferente disso. Nunca morrer. Assim como houve um primeiro dia, haverá também um último. Isso aqui é importante, porque muitas pessoas pensam que a história do mundo é cíclico, né? Mas não, a história do mundo é linear. Ela aponta para um final, ela não fica indo e voltando, né? Embora algumas coisas sejam muito parecidas, como nós vemos anteriormente, como antepassados viveram, né? Pessoas caindo no mesmo erro, pessoas acertando coisas que devem ser acertadas, nós vemos uma repetição cíclica. Embora aparente questão cíclica, ela é linear, ela está apontando para o fim. E o fim já foi estabelecido, já há um dia determinado já para as coisas se concretizarem, encontrarem definitivamente a sua finalidade, que é apontar para a glória do Cordeiro. Nunca morrer. Assim como houve um primeiro dia, haverá também um último. É extremamente difícil saber se os incrédulos, quando Cristo retornar, permanecerão vivos ou serão aniquilados para encará-lo no julgamento. Já os crentes vivos, neste momento, não experimentarão a morte, mas serão instantaneamente transformados e desfrutarão da comunhão eterna com Cristo. Vamos imaginar agora, o Senhor voltou, o Senhor retorna, o que acontece com aqueles que não creram? Aí, as pessoas ficam assistindo aquelas novelas da Record lá, que dá várias interpretações, né? Há algumas interpretações até que as pessoas elas vão sair flutuando, né? As interpretações engraçadas. Outras que tem aquele filme Deixados para Trás, o rapaz vai estar pilotando avião e de repente some, né? Tem aquelas ideias engraçadas, né? Que eles fazem uma interpretação estranha das Escrituras. Mas como será os ímpios no dia que o Senhor voltar? Ora, irmãos, nós não sabemos se eles serão aniquilados diante da santidade. Isso não temos como ter certeza. É extremamente difícil saber se eles permanecerão vivos, para então, após a morte, eles
sendo alma, ele se apresentará diante de Deus e haver o julgamento, ou o julgamento acontecerá com o corpo normal deles, com o corpo em carne e osso. A gente não tem como definir isso aqui. Já os crentes vivos, neste momento, não experimentarão a morte. Agora imagine você, estamos aqui, você cristão, derramei água para variar, você cristão, o Senhor retorna, e você está aqui, e o que acontece com o seu corpo? Nós pensamos, né, nós acreditamos que eles não experimentarão a morte. Nós não morreremos para então irmos para apresentarmos diante de Deus, então nosso corpo encontrar com o nosso corpo. Não. Acreditamos que acontecerá da seguinte maneira: aquelas pessoas que já morreram, aquelas pessoas que já deitaram, elas terão seu corpo glorificado. Primeiro que nós teremos o nosso corpo ainda. E não saberemos como será transformado. Talvez estou aqui e de repente o Senhor transforma, não sabemos. Né? Eu acho mais legal do livro de Apocalipse, e todos os livros apresentam uma escatologia, que a palavra mais legal é falar não sei, porque não tem definição completa. Né? A gente ficar especulando aqui é baboseira. Então, o mais legal é falar não sei. Agora, olha que curioso, nosso corpo está aqui, o Senhor retorna, e o nosso corpo é transformado, glorificado. Ainda eu não tenho experimentado a morte, isso vai ser maravilhoso, se assim for. Deixa eu retornar à linha de raciocínio. Já os crentes vivos, nesse momento, não experimentarão a morte, mas serão instantaneamente transformados e desfrutarão da comunhão eterna. Então, imagine que as pessoas que morreram, elas terão um corpo glorificado e elas vão primeiro. Elas vão primeiro. E aqui é o mais legal de tudo, porque aquelas pessoas queridas que morreram no Senhor, elas serão os nossos guias turísticos. Olha que maravilha, né? Pensar naquela pessoa que você tanto ama, que morreu no Senhor, ela vai ser aquela que vai te apresentar alguns lugares que você ainda não chegou, porque ela chegou lá primeiro e ela vai te apresentar. Isso aqui é glorioso demais imaginar, né? E o mais maravilhoso também é que diante desse julgamento, a palavra diz que o próprio Senhor enxugará nossas lágrimas. E algumas pessoas dizem, pensando acerca do sofrimento que houve na terra. Há uma interpretação do Heber Campos que eu acho muito legal. Esse enxugar as lágrimas é a seguinte forma: quando nós nos apresentarmos diante do Senhor no nosso julgamento, e nada ficará escondido, tudo será exposto. Então todos os nossos erros, tudo aquilo que nós fazemos em oculto, que ninguém vê, ficará diante dos olhos do Senhor. E nós nos daremos conta de cada palavra, de cada ação a Ele. E mesmo assim, nós falando tudo para Ele, Ele enxugará a nossa lágrima. Ele enxugará a nossa lágrima. As nossas falhas nos farão chorar diante da presença dEle. Os nossos pecados nos deixarão tristes e Ele enxugará as nossas lágrimas. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Sabemos que nós teremos alguém para nos confortar lá. E é o próprio Deus nos perdoando e enxugando as nossas lágrimas. Que maravilhoso, irmãos. Nunca morrer. E agora, viver para sempre. Há aqueles cristãos que morreram e irão morrer antes do retorno do Senhor. Naquele dia, eles serão ressuscitados em seus próprios corpos glorificados. Foi o que eu acabei de mencionar. As Escrituras nos asseguram que seremos ressuscitados incorruptíveis, com corpos caracterizados por glória e poder. Serão corpos físicos reais, embora sejam corpos espirituais. Veja só, o Senhor Jesus, quando Ele ressuscita, Ele se apresenta diante dos discípulos. Ele parece atravessar paredes, mas ao mesmo tempo Ele diz, Tomé, toca aqui. Então é tangível. Quando Ele está na praia com os discípulos, e Ele faz aquela refeição, pães e peixes, ali na brasa, Ele come, Ele serve, Ele é tangível. É curioso pensar sobre essas questões da materialidade, pois nós seremos assim transformados num corpo semelhante ao do Senhor. Né? E essas coisas devem perdurar. Será que nós teremos os quitudes da Paulinha lá no céu? Que maravilha, será? Essas coisas, se há a materialização, se há a alimentação do próprio Senhor, que Ele pede para dar comida, é possível que isso aconteça conosco também. De qualquer forma, essas coisas aqui somente são para a gente ficar meditando. Mas, de qualquer forma, serão corpos incorruptíveis. Né? Você não vai precisar gastar mais grana com cosméticos. Né? Você terá um corpo aperfeiçoado, glorificado.
Você terá uma mente, semelhante a de Adão antes da queda. Imagine que maravilhosa memória Adão tinha de dar o nome aos animais, né? Eu olhava para um elefante, isso aqui tem cara de elefante, vai se chamar elefante. Aí passa um outro animal e vai dando o nome dos animais, e ele lembrava de todos, não aparece ali que ele tinha um caderno. Olha que maravilhoso ter uma mente expandida. E aí, mais ainda, vamos estender isso aqui, o conhecimento expandido, completamente expandido, sem as barreiras do pecado, para nós conhecermos o nosso Senhor de maneira plena. Que maravilhoso será, que glorioso será. O nosso corpo não será mais envolto por corrupção, nós não teremos mais corrupção em nosso coração, o pecado não vai definir e fazer árbitro no nosso coração aquilo que nós devemos ou não escolher. Será somente um corpo glorificado, com poder. E aí, o Espírito habitou em nós até então, na igreja que está aqui, na igreja que milita. Agora, nós estaremos nele. Isso aqui é curioso notar. O Espírito estava em nós, mas agora nós estaremos em Deus após a nossa morte. Que maravilhoso, que plenitude será, irmãos. Esse Deus maravilhoso, a Bíblia diz que Jesus habita corporalmente na plenitude da divindade, e nele somos levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado, de toda a autoridade. Jesus, ele é a plenitude, nós estaremos plenos, completos, satisfeitos de maneira extrema nele, podendo gozá-lo para todo sempre em sua presença na eternidade. Desonra e honra. A ressurreição será tanto de justos como de injustos. Ora, as pessoas que morreram não crendo, impenitentes, elas serão ressuscitadas? Sim. Tem textos bíblicos. Mas o que acontecerá com o corpo dos ímpios? Serão ressuscitados para desonra. Serão ressuscitados para serem expostos ao julgamento, para serem desonrados. Agora o corpo dos justos, como que acontece com o corpo dos justos? Cristo transformará os seus corpos de humilhação, que no estado que nós estamos, para ser igual ao corpo de sua glória. É isso que eu estava mencionando agora, um corpo glorificado, totalmente aperfeiçoado pelo próprio Senhor Jesus. E aqui nós estamos no último capítulo sobre o juízo final. Novamente, ressaltando que a confissão de fé de Westminster, ela não tem a ideia de ficar levantando especulações. Ela fala o que as Escrituras dizem e o que não há necessidade, ela se cala. O necessário é a gente saber sobre isso. O juízo final. Quem será o juiz? O dia do julgamento enfatiza a certeza do evento vindouro. Há de vir. O mundo é a sua área de abrangência e justiça, e verdadeira bondade e a justiça do próprio juiz. Quem é o juiz? O juiz, ele é Jesus Cristo, aquele que o Pai confiou o julgamento. A ele foi dada autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. É o Filho do Homem predito já no Antigo Testamento, ele que virá para julgar, e ele se manifestará de maneira plena, não mais como aquele pobre de Nazaré, como aquele filho de José, não mais de maneira com trapos, não mais, penso eu, com aquele que não tinha aparência ou majestade que nos atraía, mas de maneira gloriosa ele retornará. O Filho de Deus retornará, meus irmãos, e será um dia onde haverá muito gozo. Nós poderemos cantar, clamar, Maranata, venha Jesus, venha Senhor Jesus. Mas haverá também nesse mesmo instante, creio eu, um momento de grande lamento, pois aqueles que não reconheceram, de qualquer forma, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu imagino aqueles que olharão ele vindo em glória, estarão diante da majestade retornando, e aqueles que serão impenitentes ao ponto de não dobrarem o joelho, não se curvarem, terão os próprios joelhos dobrados pela força do poder do Senhor. Todos se dobrarão, todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Ele é o juiz. Agora, há também um julgamento, através desse juiz supremo, que são os anjos caídos. As Escrituras apresentam duas advertências e um encorajamento quando menciona acerca do julgamento dos anjos. Os que não guardaram o seu estado original. Agora surge a pergunta, os anjos, eles hoje têm livre-arbítrio? Os anjos, até então, até a queda, e aí eu digo a queda da rebelião dos anjos, eles possuíam livre-arbítrio. Não é à toa que um terço deles debandaram, né? Eles foram castigados por conta da corrupção, muito incentivados por Satanás. Agora, como nós entendemos
como é o estado dos anjos agora. Primeiro, anjo é incorpóreo. Anjo não, às vezes a Europa pintou os anjos branquinhos, gordinhos, com asas branquinhas, né? Uma auréola. Mas os anjos não são assim, a Escritura não mostra os anjos assim. Imagine só, o povo do Oriente Médio pintando um anjo europeu, que loucura, né? Só eles mesmo para inventar essas coisas. E é curioso notar que eles tinham o semblante, quando pintados, a das famílias reais, né, da Europa. Não tem nada disso, né? Como são os anjos? Os anjos eles se apresentam de diversas formas nas Escrituras, né? A visão dos anjos em Daniel é diferente dos anjos quando Abraão os vê. É diferente a relação aqui. Os anjos são incorpóreos, os anjos são alma, são intangíveis, não têm um aspecto angelical. E os demônios? Da mesma forma, demônio tem rabo? Diabo tem rabo, tem chifre? Tridente? Onde está isso nas Escrituras? Isso aqui é o cristianismo cultural, né? Inventamos. Não tem base bíblica alguma para isso, né? Aí eles pintam, fica parecendo um sátiro, né? Um animal mitológico, mas não tem nada de Bíblia, não há, né? Agora, como que então deve ser o cântico dos anjos, os anjos entoando, louvando a Deus? Como que funciona isso? Como que é? Os anjos não têm cordas vocais, irmãos. Os anjos, quando estão diante da presença de Deus, eles estão engrandecendo através da sua essência. A essência deles adora a Deus. É a mesma forma no louvor da igreja. Se a igreja somente canta a Deus, por mais técnica que tenha, por mais músicos, por mais profissionais que tenhamos, mas o coração não está em Deus, eles não o louvam com um âmago deles, não há louvor. O louvor não é cantar, o louvor é entregar o coração, seja através também de um entoar. A adoração é muito mais do que cantar. Geralmente nós falamos, que nós temos um momento de adoração. O primeiro momento é um momento de adoração. Não, a nossa vida é uma adoração incessante, né? Aqui, no momento de louvor no culto, nós expressamos isso. E a expressão, ela não pode ser somente com os lábios, ela deve ser mais que os lábios, ela deve ser principalmente com o coração, devotando a Ele toda a nossa vida e dizendo palavras que realmente condizem com o nosso coração. E há músicas que nós cantamos que realmente nós não paramos para pensar. Há músicas, até mencionei no grupo familiar, eu estou fugindo um pouco do assunto, mas já vou retornar. Há uma música que, certa vez, estava sendo cantado na minha antiga igreja. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e da minha vontade. E havia uma missionária antiga, ela ficou muito tempo, Dona Undina. A Dona Undina virou-se para o pastor e falou, esse pessoal não sabe o que eles estão cantando. Eles estão falando que eles estão abrindo mão dos sonhos e dos planos e da vida, dos prazeres, da vontade. Eles não sabem o que eles estão cantando. Eles não entenderam o que eles estão cantando. E muitas vezes nós cantamos sem prestar atenção na música. Realmente, a gente tem que pensar, realmente, eu abro mão dos meus planos, dos meus sonhos, da minha vida, dos meus prazeres, por amor a Ele? Isso aqui tem que colocar a mão na consciência e pensar, realmente, será que é isso? É melhor nem cantar. Fala, isso aqui eu não vou cantar não, que isso aqui não dá, não vou até aí não, né? A gente tem que pensar e colocar o nosso coração naquilo que nós proclamamos. Mas retornando aqui à questão dos anjos, ou seja, os anjos eles não são corpóreos, né? Mas a advertência sobre os anjos, os que não guardaram seu estado original, ou seja, aqueles que caíram, isso há um juízo para eles, há um castigo a eles. Eles agora esperam em algemas eternas para o grande juízo. É isso que Judas disse, né? Os anjos caídos eles estão aguardando em algemas eternas. Não há como eles se arrependerem. Eles já estão contidos em algemas. Embora eles causem muitos danos àqueles que estão aqui, principalmente a igreja, eles estão algemados e eles sabem que tem um futuro, né? Você lembra quando Jesus chega diante do endemoniado e o endemoniado diz, Jesus de Nazaré vieste antes da hora, ele já pensou que já haveria o juízo naquele momento. Eles sabem que haverá um momento onde eles serão julgados. Há percepção. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, assim serão lançados. Assim como aqueles que são impenitentes, os anjos também que, quando pecaram, eles serão lançados. Eles sabem que há um castigo, há advertência sobre isso. Mas também há um encorajamento para nós aqui. Havemos de julgar os próprios anjos, isso que nós somos mencionados aqui, né? E eu lembro que um irmão até me disse, nós julgaremos os anjos. Aí eu falei, louco, que poder é esse que eu tenho, que vou julgar anjo? Mas quais anjos são? E que autoridade tenho eu para julgar? Né? Fiquei pensando acerca disso.
É curioso notar que os anjos serão julgados não serão os anjos que estão em glória, né? Os anjos que estão com Deus, mas os anjos caídos, esses serão julgados. E quando nós julgarmos, não seremos nós através dos nossos méritos, mas consentindo com o julgamento do grande juiz, né? Então, julgamento é isso, nós não julgaremos eles. Mas nós somos encorajados, irmãos, e esse texto aqui de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre julgarmos as questões terrenas, né? Ele está fazendo uma comparação, ele fala, olha, se vocês terão que julgar até os anjos, por que vocês não julgam as questões terrenas? E a palavra julgar aqui é colocar na balança, irmãos. Muitas pessoas pensam que a gente não pode ter nenhuma opinião formada, né? Não, ora, tudo é amor, né? E quando elas são deparadas com as Escrituras, elas veem que o Senhor também trará juízo, né? O Senhor, ele não vai chegar no grande dia e ele vai falar, não, vou perdoar tudo aqui, está tudo liberado. Não, não será assim de forma alguma. O Senhor julgará com retidão e com justiça, com base na própria justiça do Senhor Jesus. Agora, há também um julgamento para os seres humanos. Todos teremos de comparecer diante do tribunal de Deus, e cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Agora, fico eu imaginando, eu me apresentando, um miserável pecador se apresentando diante de Deus, para dar crédito, para dar conta daquilo que eu fiz enquanto vivo. Mas aqui tem uma segunda sentença de amarelo. Felizmente, aqueles que estão em Cristo serão aceitos em Cristo, e suas ações serão cobertas pela justiça imaculada do Filho de Deus. Ou seja, quando eu me apresento diante do tribunal santo de Deus, apresentando todos os meus méritos, apresentando meus trapos de imundícia diante dele, e todo o meu fardo pesado que eu carrego com pecado, completamente sujo, o Senhor, ele apresenta-me diante do seu tribunal como salvo, como justificado. Esse aqui é meu. Jesus, na oração, ele diz, todos que tu me deste, falando para o Pai, eu os preservei. Meus irmãos, não seremos arrebatados da mão poderosa de Deus. Ele nos guardará e Ele nos levará. Jesus é esse que nos garante isso. É a palavra daquele que não mente, aquele que nos preservará para o grande dia. Agora, há dois propósitos no julgamento. Primeiro propósito para o povo de Deus. Em seu momento mais sábio, qual é o momento mais sábio do povo de Deus? Quando nós não vemos bem em nós mesmos, quando nós reconhecemos a nossa debilidade. Então, em seu momento mais sábio, não verão nenhum bem em si mesmos. Eu não tenho nada, eu só tenho Jesus, só me agarro a Ele. O último dia é a demonstração da graça de Deus e uma manifestação da glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos. Esse é um dos propósitos, manifestar a sua glória, a sua graça sobre todos. Agora, tem a questão dos inimigos de Deus, aqueles impenitentes, aqueles que não se curvaram, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não reconheceram, aqueles que não deram crédito, aqueles que foram contrários à obra do Senhor. Esse momento será terrível para eles. E em seu momento mais insensato, o coração mais enrijecido ainda, serão julgados, porque são reprobos, ou seja, são reprovados, porque são perversos e desobedientes. Nesse grande dia eles serão colocados. Nesse momento haverá separação do trigo do joio. Nesse momento haverá separação do trigo e da palha. O trigo será colocado no celeiro, a palha será colocada para queimar. Haverá o batismo de fogo que as pessoas pedem. Esse é o batismo de fogo, para purificar, para provar quem é e quem não é. Esse é o grande dia. Deus, não homem. Deus e não homem. O que significa isso? Embora grandes multidões estarão diante do tribunal, o foco principal do dia final será em Deus e não o homem. Meus irmãos, aqui é importante a gente novamente usar a nossa imaginação, né? Uma imaginação santificada, uma imaginação onde que é fornecida pelas próprias informações das Escrituras. Imagine você no dia do juízo, onde todas as multidões se apresentarão diante do tribunal. Quem será o foco principal? O próprio Deus e não o homem. Não seremos nós o foco, não serão os nossos méritos, mas a própria demonstração de quem Deus é. O evento principal será a apresentação do caráter de Deus, conforme sua glória vista em sua misericórdia infalível e sua verdadeira justiça. O objetivo é manifestar algo glorioso acerca da misericórdia dele.
algo glorioso acerca da misericórdia dele, acerca da sua justiça e, por fim, acerca dele mesmo. O foco é nele. Nós estaremos todos, e aquele que nós veremos para assistir, para se manifestar, para demonstrar juízo e sua bondade, será ele, e não em nós. Então, muitas vezes isso pode gerar em nós para a igreja verdadeira, gera um desejo ardente para esse dia, para ver a manifestação suprema da sua bondade, da sua graça. Mas isso, para aqueles que entendem a mensagem do Evangelho de maneira intelectual, mas não aplicável ao coração, eles ficam relaxados. Eles dizem, bom, já que o foco vai ser somente nele, eu não preciso nem pensar sobre os meus maus caminhos. Né? Isso aqui é um erro. Nós devemos pensar, sim, sobre os nossos maus caminhos, sobre os maus percursos que nós temos traçado. Um dia certo, irmãos. Há um dia certo. Uma advertência do retorno de Cristo é um chamado para sermos cuidadosos no pensar e no viver, enquanto o Filho de Deus não retorna. É isso que eu mencionei agora. Lembrarmos que Jesus, ele retornará, é um chamado para sermos cuidadosos no pensar, na forma como nós pensamos, como deliberamos, como nós articulamos os nossos planos, os nossos sonhos. Isso deve estar levado em consideração o retorno de Jesus. E também no viver enquanto o Filho de Deus não retorna, ou seja, a forma como eu vivo. Isso tem refletido que eu tenho aguardado o retorno de Deus, do próprio Senhor Jesus? Isso aqui tem que fazer pensar, por exemplo, nos primeiros cristãos. A forma como eles viviam, parecia que Jesus ia retornar no dia seguinte, ou no próprio dia. Né? É dessa forma que nós devemos viver, né? Como ele tivesse morrido ontem e fosse ressuscitado hoje e retornasse amanhã. Essa é a forma que nos acompanha. Se isso for sempre presente em nossas vidas, isso nos dará um senso de urgência à forma como nós vivemos. Ora, faz pouco tempo que o Senhor morreu. Ele ressuscitou hoje, então isso tem que estar presente. Faz há muito pouco tempo, e ele vai retornar amanhã. A qualquer momento, pode ser que seja hoje ainda. Então nós temos sempre que estar prontos para o retorno glorioso do nosso Salvador. Assim como os primeiros discípulos do Senhor, nós também devemos ter em mente o retorno do Senhor, para que possamos achar conforto na adversidade. Os primeiros cristãos, mesmo durante a perseguição, e quando eram lançados, seja no Coliseu, quando eles eram açoitados em público, quando eles eram presos como tochas, né? Em Roma, eles eram envoltos em pinche, e os romanos ateavam fogo neles. Quando muitos cristãos eram crucificados também, muitos cristãos foram crucificados. Quando muitos perderam seus familiares, quando eles tinham sempre em mente, isso tem sempre que estar em nossa mente também, o Senhor retornará. E todo o sofrimento que aqui nós vivemos será incomparável menor com o gozo, com a satisfação, com a plenitude de maravilhas que nós desfrutaremos na eternidade. Mesmo o sofrimento aqui seja realmente penoso, a nossa mente deve ser, será glorioso o dia onde eu estarei diante dele, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo, eu estarei diante dele sem sofrer mais. Meus irmãos, isso aqui deve mover o nosso coração quando nós passamos por tribulações. Uma data desconhecida. Há pessoas que ficam fazendo contas quando o Senhor retornará, e eles ficam somando números, e aí viram uma bagunça, né? Parece que parece uma astrologia gospel, né? Vai acontecer isso no dia tal, quando aparecer a marca da besta, que é um chip, né? Começa a ter essas ideias mirabolantes, e aqui eles começam a traçar como acontecerão os dias. Nós não temos como definir, saber qual é o dia que ele retornará. Na recordação do retorno de Cristo, cristãos e não cristãos são chamados a abandonar seus constantes desvios em direção à negligência. É isso aqui que nós devemos saber. A data é desconhecida, e por conta da data de ser desconhecida, ele virá como um ladrão, nós não sabemos quando, nós devemos ter em mente que devemos abandonar os nossos desvios, a nossa negligência, a nossa omissão. E isso aqui deve ser o desejo tanto dos cristãos quanto dos não cristãos. O desejo de todo rebelde deve ser já ter feito as pazes com Deus quando Jesus voltar. Esse deve ser o desejo dele. Agora, os cristãos, eles devem ser encontrados como? Encontrados acordados e servindo. Olha que interessante como a confissão coloca, acordados e servindo. Parece que acordados faz menção àqueles discípulos que dormiram no Getsemane.
Nós não podemos estarmos dormindo, irmãos. Nós devemos estar bem dispostos, acordados e servindo, ou seja, atuantes, colocando a mão na massa, propagando o Evangelho de Cristo. Não há no reino de Deus redes para nós dormirmos. No reino de Deus há ferramentas para nós trabalharmos. Há apenas isso. Esse deve ser o desejo de todo cristão. E não repleto de pecados devemos estar quando assim o Senhor retornar. E aqui é o último slide, eu gostaria de ler, e depois nós vamos assistir um vídeo. Há algo que vai muito além do desejo saudável de se libertar de hábitos destrutivos. Você tem pecados que você luta com pecados? Meu irmão, vai muito além de nos livrarmos desses hábitos destrutivos. E melhor do que esperar que não envergonhemos quando ele voltar. As pessoas geralmente ficam pensando nisso. Quando o Senhor retornar, não teremos mais os pecados destrutivos que têm arruinado a minha intimidade com Deus. E também eu não quero me apresentar diante dele com pecados, né? Imagine eu estar cometendo um ato de pecado quando o Senhor retornar. Vai muito além disso, irmãos. A nossa vontade é dar as boas-vindas para o Senhor. Essa deve ser a nossa vontade. Dar as boas-vindas ao Cordeiro. Os cristãos não estão preparados para a vinda do Senhor, quando estão preocupados e aflitos com a chegada dele. Isso aqui que foi mencionado, que o Senhor retornará, nós não temos que ficar preocupados e aflitos. Não temos que ficar com o coração turbado, entristecidos, ou então preocupados se quando ele retornar, ele verá nós como somos. Ele já vê nós como somos, diariamente. Ele sabe como o nosso coração é. O nosso anseio é a vinda dele. Nós devemos ansiar pelo retorno dele e esperarmos ser a geração que irá manter a porta aberta para ele. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 12, se você quiser ler. Lucas capítulo 12, eu vou ler do 35 até o 37. A parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Meus irmãos, essa deve ser o nosso desejo, estarmos preparados para o retorno dele, prontos para abrir a porta, dar as boas-vindas a ele quando ele retornar, e quando a trombeta soar, nós estejamos preparados. Amém? Nós vamos assistir um vídeo